É por aqui que eu quero chegar, é aqui que eu quero, é dessa forma como eu gostaria de ser reconhecido, é assim que eu vou entender a minha própria prosperidade. Então esse é o primeiro olhar para ver se o sonho não é um sonho frágil, porque às vezes a pessoa sonha, mas sonha com uma coisa agora, sonha com uma coisa depois. Não desista fácil dos seus sonhos. Eu sei, às vezes a gente está num momento que às vezes a gente entrega, né? Vontade de entregar tudo, tem um momento de mandar tudo longe, tem um momento de desistir de tudo. Mas eu acho que esses momentos são momentos muito especiais para a gente pensar na carreira, para a gente pensar na marca pessoal e a gente não desistir quando a gente sabe que é um grande sonho da vida da gente. Então não pensa que esse aqui é um papo de autoajuda barata, que não é. O meu papo é sobre personal branding, tema que é a grande paixão da minha vida. E se você está me assistindo aqui no meu canal no YouTube, por favor, se inscreva no canal para não esquecer, ativa o sininho para ser lembrado de todas as publicações e toda terça e toda quinta eu trago um novo olhar sobre carreira, sobre marcas pessoais, sobre personal branding e sobre realização, que é uma coisa muito importante. E o tema de hoje é esse que eu apresentei para vocês, sobre a ideia de quando desistir. E eu vejo muita gente, converso com muita gente por todo o Brasil, e às vezes vejo profissionais que têm bagagem, que têm conteúdo, que são excelentes naquilo que eles fazem, mas às vezes a carreira empaca, não cresce, né? E começa a enxergar um horizonte muito escuro à frente. E muitas vezes esses bons profissionais que eu conheço simplesmente desistem, né? Ligam um foda-se e partem para outra coisa. Eu vejo gente assim nas empresas, vejo gente assim nas redes sociais, gente que estabeleceu um posicionamento, passou alguns meses tentando fazer aquilo daquela forma, daqui a pouco na primeira barreira desiste de tudo, muda o posicionamento, muda tudo, começa do zero de novo. E muitas vezes essas pessoas estão passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos e a pessoa não sai do lugar porque simplesmente no primeiro enfrentamento ela simplesmente desiste de tudo e começa do zero de novo. Isso obviamente gera frustração, gera uma sensação assim de não conseguir se realizar com nada, mas geralmente essas pessoas não têm um plano de marca pessoal, não se pensam como um empreendimento e não enfrentam a sua própria verdade. Eu gosto desse termo, uso muito esse termo em personal branding, que é a ideia da gente fazer o enfrentamento da nossa própria verdade antes de qualquer desistência. E eu acho que o primeiro passo para você refletir comigo sobre isso aqui é a ideia de entrar profundamente, visceralmente em você mesmo para descobrir aquilo que é o seu grande sonho. Às vezes eu vejo gente frustrada com o que está fazendo, desistindo, trocando, mas quando a gente pergunta o que você quer da vida, né? Onde você quer chegar, que é uma grande pergunta, como você gostaria de ser reconhecido, o que é a realização para você, a pessoa vacila e a pessoa não sabe dizer. Então eu acho que o primeiro grande ponto é entender se isso é um grande sonho da vida, se é aquele sonho que a gente tem, que às vezes a gente alimentou por anos, né? Que a gente sabe que é o nosso grande talento, sabe que a gente nasceu para fazer aquilo. Então isso é uma verdade, isso é um grande sonho, então coloca isso no plano. É por aqui que eu quero chegar, é aqui que eu quero, é dessa forma como eu gostaria de ser reconhecido, é assim que eu vou entender a minha própria prosperidade. Então esse é o primeiro olhar para ver se o sonho não é um sonho frágil, porque às vezes a pessoa sonha, mas sonha com uma coisa agora, sonha com uma coisa depois. E quando a gente está se pensando como empreendimento, como marca pessoal, a gente precisa ter um horizonte mais amplo de 5 ou 10 anos e se imaginar nesse futuro e pensar como eu gostaria de ser reconhecido lá, como eu poderia chegar lá. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, para quando se defrontar com essa vontade de desistir, encarar de frente os problemas e pensar o seguinte, eu gosto muito da ideia que só tem uma coisa que a gente não tem controle na vida, que é a morte. Todos nós vamos morrer a qualquer hora e a gente não tem controle sobre isso. De resto, a gente pode reposicionar, a gente pode trocar, a gente pode se reinventar, a gente pode se reencontrar naquilo que a gente gostaria,
desde que a gente enfrente a realidade nua e crua desse momento da nossa carreira. Porque às vezes é um problema de mercado e às vezes é um problema com a gente mesmo. Os problemas de mercado, óbvio que a gente precisa entender. Às vezes a gente está num empreendimento e esse empreendimento não vai ter futuro porque ele está premido por uma transformação de inovação, por exemplo. Tem muita transformação em muitos segmentos e às vezes a gente está dando murro em ponta de faca, a gente está insistindo num negócio que não tem futuro. Mas para isso existe a possibilidade de pesquisar mercado, de conversar com especialistas, de ouvir outras pessoas, de ouvir mentores sobre o futuro daquele mercado e entender, bom, eu estou insistindo num sonho nesse mercado e isso não vai acontecer. Eu vou perder tempo, eu vou me frustrar. Mas isso precisa ser um enfrentamento muito sério de mercado. Pesquisar mercado, ir atrás dessa informação, não ficar isolado, muitas vezes sofrendo dentro do seu próprio negócio e sem ter essas respostas. Essas respostas estão no mercado, a gente pode olhar para isso. Se não for uma questão de mercado, se não for uma transformação inovadora que está destruindo o seu negócio, o valor do seu negócio, pense em como transformar o seu negócio, se o seu sonho é esse negócio. Procure consultorias, procure informação, procure conhecimento, leia sobre o assunto, busque profundamente, entenda os competidores, entenda a lógica do mercado, para que se for o problema for da sua empresa, transformar a sua empresa, transformar o seu negócio. E o outro ponto é tentar compreender se o problema não é com você, porque às vezes a gente acredita nessas horas, muitas vezes a gente fica maluco, né, triste, decepcionado com o mercado, e a gente acredita aos consumidores que não reconhecem. Às vezes, se a gente está numa grande empresa, às vezes a gente acredita que é a empresa que não me reconhece, que as pessoas à minha volta não reconhecem, mas às vezes a gente está insistindo em alguns pontos que são pontos que derrubam o nosso valor de mercado e que a gente não se dá conta disso. Em personal branding, um primeiro ponto de partida é fazer um profundo mergulho em você mesmo, para entender suas crenças, seus valores, suas virtudes, seus talentos, né? Suas vulnerabilidades. Mas também é preciso entender a sua imagem no mercado. Eu conheço muitos casos, planejando marcas há 22 anos, que a pessoa acredita que é uma coisa e o mercado percebe de um jeito totalmente diferente. Isso às vezes acontece dentro das empresas quando a gente está. A gente acredita que tem uma certa atitude, um certo comportamento que para nós é muito positivo, e todos compreendem de uma forma diferente. Parece maluco isso, mas a gente precisa entender esse olhar do outro sobre nós, os impactos que nós causamos e, às vezes, obviamente, os reflexos que vêm para a gente. E muitas vezes a carreira está toda trancada porque a gente nunca se deu conta que a gente está insistindo nos pontos errados. Aquilo que a gente acha que é positivo na nossa marca pessoal, atitudes que a gente acha que são positivas, e as pessoas percebem de outra forma, percebem de forma diferente, percebem como negativo. E eu acho que aí, fazendo essa reflexão, se é o mercado, se é a sua empresa, bom, se você fez uma avaliação profunda de que essa empresa realmente não reconhece o seu talento, a sua capacidade, ou não dá chance de prosperar, bom, a ideia é ter um plano para poder buscar uma outra posição em um outro mercado que realmente se valorize. O que não pode é acreditar para a empresa, para o mercado e desistir do sonho, começar do zero, quando o problema não era o mercado, quando o problema não era a empresa e quando o problema é seu, está sob o seu controle. Então, autoconhecimento é uma coisa muito, muito, muito importante em marcas pessoais. Nenhuma empresa faz planejamento sem fazer pesquisa de mercado e entender o seu problema atual e entender o confronto para onde ela quer ir. Então, para planejamento de marcas pessoais, a lógica segue a mesma. A gente precisa fazer o enfrentamento das nossas próprias verdades, sejam elas quais forem. Eu chamo isso assim de verdade com amor. Quando a gente toma consciência da totalidade de quem a gente é, e aí parece que abre uma luz que ilumina o caminho para as saídas que a gente precisa. Então eu gosto muito dessa ideia, eu espero que faça sentido para você, que faça sentido para o seu momento de vida, para o seu momento de carreira. E se você gosta desse tema, gosta do tema das marcas pessoais, fica aqui comigo inscrito no canal
E toda semana a gente vai ter 2 oportunidades de se encontrar, terça-feira e quinta-feira. Eu espero que tenha lhe ajudado, que tenha feito sentido. Quero ver o seu comentário aqui e a gente se encontra no próximo episódio. Um forte abraço.